Efésios 6:1. Amém? Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Hoje nós vamos ter uma palestra, voltada para a família. Então, Deus me deu essa palavra. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos nessa manhã. Nós te adoramos, ó Pai. Só o Senhor é digno de adoração, de louvor, de toda honra e toda glória. Pai, visita as nossas famílias, Senhor. A tua igreja é formada de famílias. Contempla os nossos filhos, os nossos netos. Contempla a vida das famílias. Entra com a tua proteção, vai jogando por terra toda ação do inimigo contra as famílias nesta manhã. Vai colocando na mente das nossas crianças que o Senhor é um Deus poderoso. Afasta delas todo entretenimento que separa o Senhor delas, meu Pai. Visita também os jovens, os adolescentes nessa manhã, Senhor. Vá tirando todo vício de internet, que hoje é o que mais nos preocupa, ó Pai. Afasta da droga, afasta do mau caminho, papai. Tem misericórdia das famílias nesta manhã. Contempla as nossas famílias. No nome de Jesus, abençoa a nossa igreja, abençoa a nossa escola dominical. Abençoa a nossa liderança, nossos pastores, as suas famílias. Abençoa também toda a família aqui representada. Abençoa os nossos visitantes e as suas famílias. Coloca a tua mão sobre a tua igreja. No nome de Jesus, nós choramos, entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, para a honra e glória do Senhor. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Os irmãos não se despertaram ainda, a caminha estava boa, ainda mais que o calor está indo embora, né? Graças a Deus. Mas que bom que você veio à Escola Bíblica Dominical. É um momento importante para a nossa edificação, crescimento espiritual, aprendizagem da palavra. E enfim, é muito bom estar compartilhando da palavra de Deus. Antes de, acho que o preletor ainda não chegou, mas está por chegar, que veio de Timóteo. Eu já tinha alguma comunicação para passar para os irmãos. Estamos aí na liderança do curso Paz para Toda a Vida, já falamos isso em alguns finais de semana. Já temos assim um número grande de inscrições. Eu não sei se... Alcemar, cadê você? Lucivânia, tem inscrição ainda? Tem? Ah, é? Deve ter 1 ou 2 inscrições, me parece. Acho que é 1 ou 2 inscrições para sexta-feira. Enfim, eu fiz um apelo no primeiro culto da semana passada, dizendo da importância dos pais se despertarem para estarem atentos com respeito ao relacionamento e à criação e educação dos seus filhos, uma educação cristã, sadia, que possa permitir, além da melhoria do relacionamento dos pais com seus filhos, crescimento, amadurecimento espiritual, não só dos filhos, mas também para os pais. Eu fiz um desafio também para aqueles que já são avós, que os filhos já não estão morando mais juntos, já estão filhos crescidos. E nesse desafio desse público-alvo, eu cheguei a compartilhar com os irmãos de algumas famílias onde os pais já não convivem mais com seus filhos dentro de casa, porque já cresceram, mas que precisam de estreitar relacionamentos, curar feridas,
problemas relacionados à infância que não foram resolvidos, que podem ser tratados, porque no curso, além de boas instruções para tratar com crianças pequenas, tratamos também do relacionamento com os filhos, mesmo os adultos, e ministramos também para que esses relacionamentos sejam curados, sarados. A palavra de Deus tem um versículo que acho que quase nenhum pai esquece, que é um dos mandamentos, e que deixa-nos assim com um pouco preocupado com respeito das pessoas não perceberem a importância desse mandamento. O mandamento de Moisés, que diz: honra teu pai e tua mãe. Os irmãos conseguem entender o restante do versículo? Competem comigo. Honra teu pai e tua mãe. E? Honra teu pai e tua mãe e prolongará os seus dias na terra. É o segundo mandamento com promessa existente na Bíblia. Honrar o teu pai e tua mãe, e essa honra não está especificamente dentro daquilo que é o contexto bíblico, de honrar com coisas, com objetos, com presentes, mas com testemunho e o caráter desse filho. Nós estamos notando uma sociedade onde os problemas se perpetuam. Parece que as gerações estão piorando, não é verdade? Nós temos essa nítida impressão de que as gerações não estão melhorando. E onde é que está o erro? Os pais não tentam fazer o melhor para o seu filho, fazendo com que aquilo que ele pensou que recebeu de seu pai, que não foi adequado para a sua idade, que ele percebeu assim: meu pai bateu demais. Normalmente, não todos, mas alguns pais tentam não reproduzir as dores que ele sentiu quando criança nas mãos de seus pais. Então ele não bate. Hoje, com essa, até a Lucivânia fez uma oração com respeito à tecnologia, hoje um investimento pesado com respeito ao entretenimento das nossas crianças. A parte de jogos, do virtual, um entretenimento que eu fico assim, um pouco abismado como alguém consegue. Eu falo pelas minhas filhas, eu tenho 3, e pela caçula que tem 14 anos, como consegue ficar no WhatsApp 2, 3 horas digitando com 2 dedos, dedão. Eu, quando eu fiz curso de datilografia, lá quando existia esse curso, eu usava os 5 de uma mão e os 5 da outra, para poder aprender 80 toques e fazia. Hoje os meninos fazem o que eu faço com os 10 dedos com 2. Não fazem? Escrevendo errado, fazem, mas abreviado, mas se comunicam. Como conseguem gastar ou viver 2, 3 horas numa ferramenta do celular e se entretêm? E eu pergunto, os pais estão tendo 15 minutos de conversa de qualidade com os seus filhos? Eu disse 15 minutos, que é um tempinho curtinho, mas não é a conversa, você fez, você tem dever, você faz isso, você como se comportou, mas aquela conversa de amigos, aquela conversa de estar junto do seu filho, entender os problemas deles, ele também entender os seus, porque você também tem problema também, no nível que você pode transferir para ele. Você tem esse bate-papo com seu filho? Eu vou nem pedir para levantar a mão, porque certa vez eu fiz e me surpreendi. Pedi para os irmãos serem sinceros, e a maioria não levantou a mão. 15 minutos de bate-papo de amigos. Você ministra no seu filho, mesmo ele não estando presente, mas se estiver presente é o que é mais importante, que é importante, 5 minutos de oração todos os dias. Você tem um devocional com seu filho todos os dias? Eu sei que a agenda de quem trabalha fora é meio difícil, porque entra no trabalho, tem escola, tem horário de chegar, à noite está todo mundo cansado, ainda tem coisa da casa para arrumar, mas 5 minutos podem ser muito preciosos para poder ministrar sobre o seu filho. Eu pergunto, você faz isso? Não precisa levantar a mão. Certa vez eu fiz essa pergunta e também, mais uma vez, fiquei impactado com o número de gente cristã, evangélica, que não ora pelo seu filho. Com ele. Por ele ora, mas com ele não. É diferente com ele e por ele.
Por ele se ora a todo momento, mas com ele, para dar a ele esse estímulo cristão de que ele também tem um Deus com quem ele pode conversar, que ele pode manifestar as suas dificuldades. Então nós estamos tendo uma geração que cada vez mais está se afastando dos princípios bíblicos e se apegando a um entretenimento que distrai as mentes das pessoas. E aí nós temos os cristãos superficialistas. Pais, atenção, é sinal vermelho. O diabo está distraindo o seu filho com muita coisa. Não seja cúmplice dessa estratégia de Satanás. Mas eu não fiz nada, mas por não fazer nada, você está se tornando cúmplice de Satanás na grande estratégia dele, de distrair o seu filho. Hoje, nós temos aí a conhecida geração Y. Já ouviram falar da geração Y? Quem conhece, já leu algum texto? Levante a mão aí, por favor. Quem já leu sobre a geração Y? 1, 2, 3, 4. Pouquíssimas pessoas têm aí onde foi identificado que a nossa geração é conhecida como a geração Y. Falando um português mais simples, é a geração que não se importa com nada. Nada. As coisas não têm muita importância, nem relacionamentos. Eu fico pensando, se relacionamentos para eles fica com um, fica com dois, isso já existe há muito tempo, mas hoje pior. Com um, com dois, com três, beija um, beija dois, beija três. Quando casar, vai ter essa mesma experiência também de que trocar é fácil. Trocar é fácil. A geração Y, depois vocês procuram na internet alguma literatura a respeito, não está se importando com absolutamente nada. Nada. As coisas têm muito valor, não. Nem até o que se come. Tem para comer, mas o quê? Eu me lembro quando meu pai fazia as compras na minha casa, era uma bandejinha de iogurte com 5 potinhos de morango e 1 de coco. Os irmãos não sabem que briga lá em casa tinha por causa do iogurte de coco. Que sobrava, era uma bandeja por mês. Na sua casa sobra iogurte quando você compra, fica na geladeira, você obriga o menino a tomar, ele não toma? Não é isso? Não, em casa não. O primeiro dia que chegava, acabava, mesmo que fosse de morango. Hã? Nem tinha? Na casa do pastor Adriano não tinha. Mas era uma bandeja. Hoje a geração está lá estragando a geladeira, não está nem aí. Come se quiser, se puder, e se obrigar. Que geração estranha é essa nossa, do nosso tempo, para agora, que não está nem se importando, agora se oferece McDonald's, porque é muito voltada para a imagem. Ah, vai comprar a caixinha do McDonald's, vale. Mais do que do Billy's, o nosso irmão aqui da igreja, aqui, porque a caixinha tem o McDonald's feliz e os brinquedinhos. Irmãos, alerta geral. Se você quer ter filhos cheios do poder de Deus, cheios, eu não vou nem dizer que você possa esperar do seu filho ser todo homem e mulher cheio de Deus, que profetize, que chegue na frente pregando, mas que te honre com o testemunho dele. Você tem orgulho de dizer, meu filho e minha filha, não só pela profissão, ele pode ser médico, ou pode ser um operador de máquinas, mas você tem orgulho dele que ele é honesto, que ele serve a Deus, que ele é um bom marido, que é uma boa esposa, que não trai a sua esposa, que não trai o seu marido, que trata bem os seus filhos, que é educado. O que está faltando em muitos lares aí de filhos, sabe que? Educação. Eu nunca vi tanta gente mal educada que se passa pela rua aí, e criança, é adolescente, sem limites. Irmãos, atenção. O curso que nós estamos propondo não resolve tudo, mas te desperta. Então, por favor, se você deseja participar, eu não me despertei ainda, ore a Deus. Tem vaga, acho que é só para sexta-feira, não é isso, Alcimar? Só sexta que tem a vaga. 19h30, uma vez por semana. E como eu disse a semana passada, eu fiz um desafio para o irmão disse, eu vou pensar. Você vai pensar? Sabe qual é o problema dos pais depois? Pensou tarde. Podia ter feito algo antes. Como disse, o curso não resolve tudo, mas pode despertar.
Mas se você não fizer o curso por outras dificuldades, se desperte então a se relacionar melhor com o seu filho e com Deus. Não existe nenhuma referência melhor de pai de quem? Do Senhor. Meu pai fez isso comigo, mas Deus fez? Não, ele não fez. Ele tratou com amor. Meu pai me bateu muito. Meu pai até que me puxou as orelhas, mas na hora certa ele é justo. Meu pai não me amou tanto, mas Deus te ama muito, irmãos. Muito. Se nós precisamos de uma referência em ser pai, é Deus. E o curso tem esse foco. Não é uma super nani, não. Alguns quando chegam no curso pensam, mas esse curso é igual uma super nani? Não. Tem outras ministrações tão importantes. Eu creio que a educação e o ensino que a Super Nani ensina é muito interessante. Quem tiver oportunidade pode ver. É muita coisa interessante, boa para se ensinar. O curso tem outra visão, mas quem já participou foi muito abençoado, como eu fui. E eu digo para os irmãos, meus desafios continuam, não param. Minha escola com Deus ainda continua, porque Deus tem muito para ensinar. Muito bem. O pastor chegou? Pastor Ineu, por favor, vai estar conosco na escola bíblica. Pastor Ineu de Timóteo, eu vou deixar ele se apresentar, e vai estar conosco aqui na escola bíblica, e o tema dele vai ser esse relacionamento pais e filhos, e, enfim, vai abordar essa temática. Amém? Você pode ficar de pé, vamos orar pelo pastor, e pedir a Deus dele unção, para que ele seja usado por Deus e ministre sobre nós, e que a palavra de Deus possa trazer em nós esta comoção, essa transformação, essa edificação, e que o Espírito Santo possa usá-lo com toda a autoridade e intrepidez. Amém? Você pode levantar a sua mão para abençoar esse pastor, abençoar a família, abençoar a sua casa, abençoar o seu trabalho, abençoar o ministério, e que esse momento com ele aqui seja um momento de muita inspiração de Deus, para que sejamos nós abençoados. Amém? Deus abençoe o pastor Ineu, e seja o Senhor o usando, abençoando, fortalecendo. Senhor, tu possas permitir com que ele seja canal, instrumento do Senhor nesta manhã, para abençoar esta igreja, abençoar o teu povo, para que, Senhor, neste instante de batalha espiritual que a igreja vive, que as famílias vivem, que os pais estão vivendo numa geração completamente diferente à nossa geração, mas que estão vivendo seus desafios grandes, suplicamos, prepara-nos, Senhor, para poder trabalhar com os nossos filhos, com a nossa geração, com a nossa casa, com a nossa família, cheios do poder de Deus. E para esse momento, Senhor, com o teu filho, tu dê graças, tu enches de poder sobre a vida dele, o Senhor possa usá-lo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vou deixar o pastor se apresentar, até porque eu não conheço, é a primeira vez que estou vendo, né? Deus possa usá-lo em nome de Jesus. Queridos, paz do Senhor Jesus, é um prazer, uma honra estar com os irmãos. Louvo ao Senhor pela oportunidade, parabenizo a igreja, parabenizo o ministério, aos obreiros, aos pastores, pela iniciativa. Não são todas as igrejas que trabalham, que investem na temática família, mas graças a Deus, ainda há homens e mulheres de Deus, que Deus tem levantado e colocado nos corações para investirem nessa temática. Ontem estive ministrando em um evento para a família também. Frisamos, pastor, a possibilidade, tem como apagar essas lâmpadas aqui? Só essas aqui para melhorar a imagem? Obrigado. Dá mais qualidade. Portanto, irmãos, parabéns, parabéns, pastores, ao irmão que fez contato, que nos acionou. Obrigado pela confiança, obrigado. Obrigado
por nos confiar a ministração hoje. Eu sou o pastor Irineu Felipe, moro na cidade de Timóteo, trabalho aqui em Ipatinga, sou policial militar. Há 16 anos que eu trabalho na prevenção de drogas, palestras para crianças, adolescentes, desde o maternal até a turma de 7º ano. Eu trabalho nas escolas. Além disso, eu trabalho em minha igreja, sou pastor de igreja. Estamos empenhados. Deus tem nos dado o ministério, eu juntamente com a minha esposa está ali. Fique de pé, querida. Olha que coisa linda, irmãos. O que Jesus faz com a gente, né? Casado há quase 20 anos, tenho 3 filhos, idades, as melhores idades que eles têm, 13 anos, 15 anos, 18 anos, 2 moças lindas e um rapaz charmoso, e Deus tem nos concedido graça, Deus tem colocado em nosso coração para trabalhar com as famílias, e de uma maneira geral nós temos trabalhado, e todo o esforço que a gente pode dedicar, pode desprender para trabalhar, para investir, nós temos feito, e temos feito com carinho. Eu fico honrado, alegro o meu coração quando eu vejo uma igreja preocupada com essa temática. Numa geração, numa época de tantos valores invertidos, de tanto ataque de Satanás contra a família, a igreja tem que se mobilizar mesmo, viu, pastor? Tem que se mobilizar, e que os irmãos abracem a causa e valorizem os bastidores de um evento como este, de um curso como este. A batalha é renhida, para que você seja abençoado, para que a sua família seja abençoada. Para os irmãos terem uma ideia, quando um filho se envolve no mundo das drogas, a família fica toda desestruturada, toda. Aí aquele tempo que você não teve para investir, para passar com seu filho, você vai ser obrigado a ter. O dinheiro que você não investiu na questão preventiva com ele, você vai gastar para pagar advogado, para pagar clínica de tratamento, para pagar traficante. Senão ele vai entrar lá na sua casa, vai colocar o revólver na sua cabeça, colocar o revólver na cabeça dele e vai falar que vai matá-lo se ele não pagar a dívida. Então, a prevenção ainda é a melhor de todas as soluções. Então valorize, irmãos, um trabalho como esse aqui, uma convocação do pastor para um curso como este, valorize, porque nós ainda temos a sensação que acontece lá na China, lá no Japão, nos Estados Unidos, acontece até no Brasil, em outros estados, mas na realidade está acontecendo dentro dos nossos lares, está acontecendo. As drogas hoje, não somente as drogas, é uma das ferramentas que o diabo mais tem utilizado para destruir as famílias. Não somente as drogas, mas toda questão de valor ético e moral. Posso estar falando sobre as gerações, vamos dar umas pinceladas sobre as questões das gerações, X, Y, Z, os conflitos que há, as dificuldades de comunicação, de relacionamento dentro de casa. Então valorize, irmãos, valorize. Tudo que você puder agregar de conhecimento vai ser útil para você, mesmo que seja um versículo bíblico, mesmo que seja um exemplo, um testemunho que você vai ouvir, vai te ser útil na criação, na formação, na blindagem da sua família, do seu lar. Amém? Deus abençoe aos irmãos. Vamos lá então? Tem som? Passa o slide. Se der tempo, eu passo o vídeo no final. Antes de, ou melhor, já no início, eu quero deixar para os irmãos aí, frases, palavras, pensamentos. Volte, por favor. Frases, palavras, pensamentos. Como definir em um só dia, em uma única palavra, aquela que o ano inteiro
é mulher, amiga, esposa, mãe, filha, companheira, guerreira, administradora. Nem todas as palavras do mundo poderiam definir todas as suas características e qualidades. Portanto, as nossas lindas, queridas, digníssimas e maravilhosas mulheres, parabéns pelo seu dia. Aos homens, eu convoco que coloquem-se de pé, por favor. E uma calorosa salva de palmas para as nossas mulheres. Muito obrigado. Parabéns, viu? Vocês é a essência. Eu não quero nem imaginar o que seria dessa humanidade, do mundo, sem as mulheres. Parabéns pelo seu dia. Provérbios 31:10, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Irmãos, Deus tem nos dado alguns temas, não vendo nada, viu, irmãos? Não vendo nada. Ainda não tem livro escrito, não tem CD, DVD, nada. Mas Deus tem nos dado alguns temas. Deixa eu só trazer o conhecimento da igreja, porque eu tenho certeza que eu não sou o último pacote da bolacha, e graças a Deus que não. Deus tem levantado uma geração para investir na temática família. Eu acho que eu estou lá no finalzinho da fila, mas eu faço parte dessa geração, tá, irmãos? Então, tema de algumas palestras: por que casar, com quem se casar, como fazer a escolha certa, o jovem e o preparo familiar, entendendo o comportamento para um melhor relacionamento, a intimidade sexual entre marido e mulher, a importância da comunicação no lar, uma palestra bíblica sobre as drogas, não morda a isca. Essa palestra é para criança até os anciãos da igreja, tirando o veneno da panela, todas as temáticas sobre a família, a santidade e os meios de comunicação, conselhos práticos para uma vida cristã vitoriosa, sedução e destruição, uma palestra sobre as drogas, é uma outra roupagem, uma outra linguagem, as 10 pragas no Egito, a ordenança de Deus e as propostas de Satanás, as 4 características da Igreja de Cristo, o seminário dos vasos, 7 passos para a formação de um vaso, que tipo de vaso você é, essas são 2 ministrações, 2 dias. Deserto, o caminho de Deus, conheça o deserto, o projeto e o milagre de Deus. E hoje vamos estar falando sobre a comunicação com seus filhos. Parece que o pastor já até previu, sem nos comunicar, sobre qual tema, sobre qual linha eu estaria abordando com vocês hoje. Falando da questão da comunicação. Aqueles que trouxeram a Bíblia, por gentileza, abra. Aqueles que não trouxeram, pode seguir na transparência. Gênesis 7, do versículo 11 ao 16. Versículo 11 ao 13. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé,
sua mulher e as mulheres dos seus filhos. É um texto muito conhecido, graças a Deus, até as nossas crianças conhecem a história, como o Senhor preservou a humanidade usando uma família. Agora, o que mais chama a atenção foi a habilidade que o mestre Noé, não o virtual, não da mídia, o Noé bíblico, o grande herói da fé, ele usou para manter durante um ano inteiro uma família em um ambiente lacrado, fechado. Acreditem, sem vizinhos, sem computador, sem smartphone, sem shopping, sem direito a nada, luxo, conforto. A esposa, as filhas não podiam ir ao shopping comprar roupa para desestressar um pouco. Os filhos não tinham smartphone para teclar. Um ano inteiro, muito trabalho do amanhecer ao anoitecer, muito trabalho. E quando havia os conflitos internos, que era inevitável, ali tinha a sogra, o sogro, os irmãos, cunhado, marido, mulher, pai, mãe, filhos. Todas as figuras de uma família estavam inseridas ali, naquele contexto. Um ano inteiro fechado num ambiente de muito trabalho, sem direito a ir ao hospital, sem direito a ter crise de TPM, sem direitos a eu estou estressado, eu estou cansado, eu vou dar um atestado, jogar um atestado. Um ano. Deus colocou uma família como modelo de superação, de sobrevivência. Eu tenho certeza, a Bíblia não dá esse detalhe, mas eu tenho certeza que Noé foi um exímio comunicador. Porque se não há comunicação em qualquer ambiente, não há interação, não há entrosamento, não há sobrevivência. Partindo desta ótica, a comunicação é o vínculo do amor que une a família. Se não houver comunicação na família, não há união familiar, não há progresso e a família tem uma tendência a ir deteriorando, a ruir. Agora funcionou. O que é comunicação? Segundo o dicionário Aurélio, comunicar é a capacidade de emitir, transmitir, recepcionar mensagens por métodos ou diálogos, visando o bom entendimento. Dois exemplos práticos. Algumas pessoas dentro de um ônibus, viajando, e outras pessoas dentro de um ônibus, viajando. Qual a diferença prática das duas situações? Um está tendo comunicação, e outro, sim ou não? Observe o detalhe, as pessoas quando se comunicam, a expressão, a interação é diferente, o ambiente é diferente, o clima é mais leve, é descontraído. Agora, quando a pessoa não se comunica, ela fica só fechada no seu próprio mundo, o ambiente também é diferente, é mais pesado. É ruim, é desagradável. Quando há comunicação, estão todos juntos no mesmo ambiente, indo para a mesma direção, e até encostadinhos, coladinhos um no outro. Aqui, pela mesma forma. Porém, se há comunicação, há conhecimento. Se não há comunicação, não há conhecimento. Tem pai que simplesmente chega em casa, aí ele corre assim, quando ele chega, ele olha e vê um rapaz assentado assim em televisão, com os pezinhos na cadeira, os pezinhos no sofá, ele assusta, só que cara é esse na minha casa? Aí a esposa diz, meu filho, meu querido, presta atenção, seu filho, seu nenenzinho cresceu, ele já não está engateando mais, ele já não está falando beabá, é seu rapaz aí, já está até com barbicha no rosto. Se não comunicarmos, nós perdemos a batalha dentro de casa. Um casal nos procurou, a moça estava cortando os pulsos, já pela segunda vez estava tentando suicídio, 14 para 15 anos,
a crise dos hormônios. E a mãe pediu socorro e fomos socorrê-la. Primeira pergunta que a minha esposa fez para ela: você sentou, conversou, o que ela está passando, o que está acontecendo? Ela falou assim: eu nunca sentei com ela e conversei. Eu não fui criado assim, eu não fui acostumado assim, eu não sei, nós não temos esse diálogo dentro de casa. Eu estou te procurando para você chegar lá, sentar com ela, conversar, ver o que está acontecendo, que até agora eu não sei. Perdendo a batalha dentro de casa, por falta de comunicação. Se eu vou em uma viagem para São Paulo, eu tenho em média de 14 horas no ônibus. Com 14 horas, dá para eu saber tudo. Eu não vou entrevistar a pessoa, mas eu tenho certeza que eu vou, pelo menos, se ele não é evangélico, eu vou mudar a eternidade dele. Eu vou falar de Jesus, do plano divino da salvação, vou falar dos heróis da Bíblia. E quando chegar lá, se ele não aceitar Jesus, a palavra vai ficar impregnada nele, que o Espírito Santo não vai deixar ela sair, porque é promessa bíblica. Em contrapartida, se eu vou para São Paulo, na mesma viagem, ficar calado, quando chegar no destino, após 14 horas, eu não sei nem o nome da pessoa que viajou ao meu lado. Isso porque nós não nos comunicamos. Passe. Onde há pessoas, há relacionamentos, e para um bom relacionamento é necessário uma boa comunicação. E essa comunicação, ela é com Deus e com o próximo. Uma família bem estruturada, ela reflete uma igreja forte e firme em seu propósito. Qual é o propósito principal da igreja? Acolher outras famílias e conduzi-las ao céu. A igreja é formada por família, por pessoas. Se você tem uma família forte, uma família estruturada, você tem base. Você tem onde acolher outras famílias, servir de modelo, de referencial e conduzi-las ao reino dos céus. Agora, a comunicação, irmãos, dentro de casa, a comunicação no lar, ela é vertical, horizontal, da família com Deus e entre os membros da família. É a comunicação. Se não comunicarmos nesses dois sentidos, nós estamos fadados ao fracasso. Amós 3:3. Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Só há acordo, só cessa aos conflitos dentro de casa, nos lares, quando há comunicação. É uma arma poderosa que o Senhor deu para as famílias, deu para a igreja em especial. Se não utilizarmos, nós incorremos em pequenos conflitos que geram grandes dificuldades. Tem vezes que coisinha boa, coisinha simples, uma coisa sem peso nenhum. Aquilo gera um estresse tão grande, aquilo gera um desgaste. Então é necessário, antes que se instaure a crise, o conflito, a comunicação, a verbalização, que nós acalmamos, que nós achamos solução e a crise não se instala em nossos lares. Agora, irmãos, toda comunicação, ela causa uma reação. Não basta ser comunicador, tem que ser um excepcional comunicador. Porque comunicar não é difícil, é fácil. Agora, a pessoa que está sendo a receptora, ela está entendendo a mensagem? Como ela está recebendo a mensagem? Quando eu vou passar determinada instrução para os meus filhos, será que basta somente eu passar a instrução para eles? Não é, viu, irmãos? Passe a instrução, pegue o feedback e tenha certeza do que ele entendeu exatamente o que você quis transmitir para ele. Porque essas gerações de hoje são diferentes das nossas gerações. Então, toda vez que você comunica, é como se apertar um botão. Clica um botão, tem uma reação. Clica o outro, outra reação. Clica o outro botão. Vai ter reação de acordo com
a recepção de acordo com aquilo que você transmitiu. Aí entramos em uma das crises da modernidade. Vivemos uma crise de comunicação e de inversão de valores. Estamos assistindo de camarote a degradação da família. Há uns anos atrás, o filho era cobrado, ele perdia nota, ele tinha as famosas notas vermelhas, né? Que na minha época ainda existia. Ele tinha algum problema de rendimento, ele era cobrado. Hoje, de uns anos para cá, inverteu-se o valor. O filho, alguém que trabalha em escola, só dê um sinal, por gentileza. Educadora, professora, pedagoga, diretora. Bem-vindos, viu, companheiros? Bem-vindos. Com exceção de raras escolas, a maioria das escolas, só Jesus sabe. Eu gostaria muito que alguém lá em cima fizesse um projeto, pais na escola, que todo pai passasse pelo menos um dia por semana na escola, para observar o comportamento do filho. Tem filho que quando chega, tranquilinho, quietinho, quando ele faz assim, estou na escola, e vá. Só a graça e a misericórdia de Jesus. E ai dos professores, se não tratá-lo como um doutor, como, uma estrela, um pop, um superstar. A inversão de valores imposta na sociedade hoje tem atrapalhado e muito a formação ética e moral dos nossos filhos, do futuro do Brasil. Na área da comunicação, nós temos alguns desafios e precisamos entender, vou dar só umas pinceladas, o pastor até já antecipou. Hoje há um conflito entre 3 gerações, nós vivemos 3 gerações diferentes. A geração chamada X, pelos sociólogos, a geração Y e a geração Z. Nessa ilustração aqui, a geração X, a maneira que ele se comunica, uma mensagem. Depois nós falamos, meu amigo, a geração Y, já um pouquinho mais abreviada, fala a mesma coisa, falou amigo. E a geração Z já sintetiza até as palavras. FLW, significa o quê? FLW significa o quê, irmãos? Alguém sabe? Falou. Pronto. O que a minha geração aprendeu, comunicava de uma maneira mais detalhada, meus filhos se comunicam dessa maneira. Falou, FLW, tudo abreviado. O português já não importa mais regras, gramáticas, nada. O importante é abreviar. Criaram-se até uma